Oi gente, hoje o vídeo vai ser um pouquinho diferente, não vai ser um vídeo dica, não vai ser um vídeo de receitas. Hoje eu vim falar pra vocês um pouquinho aqui sobre como eu comecei o Viver Sem Trigo. Muita gente me pergunta, né, e sempre fica... Porque no Instagram se perde demais e aqui também tem muito vídeo entrando, então essas coisas se perdem um pouquinho. Então eu vim falar pra vocês como que eu comecei o Viver Sem Trigo e depois a gente continua em outros vídeos sobre outros fatos relevantes dessa minha tão recente carreira. Bom, eu comecei o Viver Sem Trigo em agosto de 2013. Eu comecei com Instagram, blog e Facebook. Por que que eu resolvi tirar o trigo da minha alimentação? Eu já falei aqui que eu não sou celíaca, ou pelo menos eu acho que eu não sou celíaca. Por quê? Porque eu tirei o trigo depois que eu comecei a ler o livro Barriga de Trigo. É um livro de um médico americano que fala sobre o tratamento de pacientes cardíacos e obesos através da alimentação e através da exclusão da farinha de trigo. Na época eu tava muito naquele processo de mãe, mulher, pós-grávida, eu tava me achando acima do peso, não conseguia perder os quilinhos extras e a minha alimentação era muito zoada, mas zoada mesmo. Eu não comia absolutamente nada saudável, nada. Só para vocês terem uma ideia, eu tirava o alface do sanduíche do McDonald's. Sou essa pessoa, era essa pessoa. E o meu marido, por ser personal trainer, ele sempre falou e bateu na tecla da alimentação. Porque exercício físico eu sempre fiz, faz muito tempo que eu faço. Mas a minha alimentação era muito zoada. E eu falava, não, eu como super direito, faço a dieta da revista, né, pãozinho integral, queijo branco, aquelas coisas que todo mundo sabe. E aí um belo dia nessa livraria, ele viu o livro e ele falou, olha ali o seu problema. E o livro... Barriga de Trigo, eu falei, vou pegar esse livro, vou ver qual que é a dele. Na contracapa do livro já tinha uma informação que me deixou um pouquinho chocada. Falava exatamente assim, você sabia que comer uma fatia de pão integral equivale a comer 3 colheres de sopa de açúcar? Aquilo me chocou de uma forma, gente, porque a gente sempre se preocupa com o açúcar, mas a gente não pensa no que pode virar açúcar no sangue. E o carboidrato e a farinha branca e principalmente as farinhas refinadas de trigo têm esse poder. Então eu falei, cara, vou ler esse livro e vou ver o que acontece realmente. Eu fiquei muito impressionada. Em um dia, lendo o livro, eu peguei todas as minhas coisas com farinha de trigo, coloquei numa caixa e falei, a partir de hoje não como mais nada com isso. E aí que veio o porém. A pessoa que se alimentava pessimamente nunca tinha cozinhado na vida. Nunca, gente, real oficial. A minha família não é uma família de cozinheiros. Por exemplo, a minha mãe, mãe, te amo, era a rainha do congelado. Sabe o congelado do S? Então, ela, minha mãe, maravilhosa. Era essa a minha alimentação. Ou era congelado, ou era comida por telefone. Então eu falei, e agora? O que eu vou comer? Se a pessoa não cozinha nada, não faz nada e vive de comida processada. Falei, tá bom, vou lançar um blog, um Instagram e um Facebook que vai contar um pouquinho se eu vou conseguir ou não viver sem o trigo. Por isso que ele chama Viver Sem Trigo, porque eu não sabia se eu ia conseguir ou não isso. E aí eu fui estudar, gente, eu fui pra internet, fui ver o que tinha no mercado e eu falei, eu vou fazer tudo na minha cozinha, eu vou aprender a cozinhar e eu vou fazer tudo que eu tiver vontade de comer. E foi assim que eu comecei. Eu fui pra cozinha e fui lá meter as caras pra estudar e pra cozinhar. Acertando, errando, tudo eu colocava nas redes sociais. Se ficava bom, eu colocava. Se ficava ruim, eu colocava também. Falava, ficou uma aquelas coisas. Com isso começou a crescer o meu Instagram. Foi bem na época do boom do sem glúten, né? Que o pessoal começou a falar mais. Eu nem sabia que existia uma doença por trás disso quando eu comecei. Então, foi muito orgânico e muito despretensioso. Eu não fiz ele para virar uma profissão, ele se tornou uma profissão porque eu me descobri nele. E eu descobri que eu amava aquilo lá, fazer aquilo lá. Eu amava ir pra cozinha, eu amava cozinhar, eu amava ir todos os dias fazer o meu café da manhã, postar as coisas na internet. E as coisas começaram a acontecer, eu comecei a ganhar um monte de seguidor. Muita gente que tinha intolerância passou a me seguir porque eu colocava as minhas receitas, coloco até hoje. E essa troca começou a acontecer muito despretensiosamente.
E o que foi mais legal é que eu acho que o processo todo aconteceu no momento muito certo, porque como era o começo do sem glúten, não tinha muita coisa nos supermercados, não era fácil, não era barato, então isso me forçou também a ir para a cozinha, o que eu agradeço muito, porque me fez ver o que eu realmente tenho o dom para fazer, que é o dom de cozinhar. Eu me descobri cozinheira e eu vi que eu tenho mesmo aptidão para isso, né? Porque eu não sabia, porque eu nunca tinha tido essa oportunidade antes, porque eu nunca havia cozinhado, nem tinha essa experiência da minha família ou da minha casa. E foi assim, eu fui crescendo, faço hoje em dia tudo o que eu tenho vontade de comer. Não tem uma coisa assim que eu diga, isso eu tenho vontade, mas eu não consigo fazer. Eu sou muito persistente, eu vou e eu batalho para chegar na receita perfeita. E eu faço questão de mostrar isso para as pessoas, de compartilhar isso com as pessoas. Eu comecei depois em 2014 a dar aulas pelo Brasil. As minhas aulas hoje são sempre todas, por onde eu passo, sempre lotadas. As turmas, o pessoal vai para aprender, para fazer para si, mas tem muita gente que faz também para ganhar dinheiro, isso é muito bacana. O sem glúten está crescendo assim, absurdo, e eu falo sempre assim, não é só uma questão de dieta. Essa é a nova gastronomia, é a gastronomia que inclui quem não pode comer. Muita gente fala, esse daí pra que vai fazer isso? Porque tem muita gente que não pode comer, muita, mais do que vocês imaginam. Se bobear, até você não pode, você não sabe disso. Só para dar um exemplo, eu fiquei 2 anos sem comer absolutamente nada com farinha de trigo. O meu processo todo com o Viver Sem Trigo. Depois de 2 anos eu tirei férias e aí eu fui viajar, fui pra Disney com os meus filhos e eu falei, tô de férias, vou comer tudo que eu não comi nesses 2 anos. E em 15 dias eu fiquei destruída de verdade. E foi ali que eu descobri que eu tinha uma intolerância a glúten, porque até então eu só tinha cortado e eu não sabia. É por isso que eu falei, eu não sei se eu tenho ou não, porque eu vivia sem tranquilamente. E aí, quando eu tentei reintroduzir, todos os meus problemas voltaram. Quais eram os meus problemas que muita gente pergunta, né? Eu tenho uma desidrose crônica e aí sempre que eu volto a comer algo com glúten, estoura minha mão. Eu voltei dos Estados Unidos com a mão praticamente em carne viva, eu tinha que dar aula com luva porque eu não conseguia trabalhar. Eu tenho asma crônica e a minha asma, eu usava bombinha cerca de 10 vezes por dia, acho que era pouco, 10 vezes. Eu ia pra academia, bombinha, vou pra academia. Voltava da academia, mais bombinha. Era nesse nível. E depois que eu cortei o glúten, hoje em dia eu nem tenho mais bombinha na minha bolsa, não tenho bombinha em casa, não tenho mais. Não que eu deixei de ter asma, eu tenho asma, mas é muito esporádica para alguns períodos do ano que é mais seco e tal. Mas fora isso, não uso mais, não tenho mais aquela dependência que eu tinha, porque o glúten que me fazia muito mal, né? Ele piorava o meu estado crônico. Então é isso, gente. Hoje a gente faz uma culinária diferente, uma culinária para todos, uma culinária com sabores diferentes que apresenta para vocês insumos e ingredientes que vocês jamais pensariam em utilizar. Quem já pensou em utilizar uma farinha de painço, que é aquela comidinha de passarinho para fazer um pão, por exemplo? É muito bacana porque você agrega valor, você agrega nutrientes, você agrega um novo sabor, uma nova textura. E a gente tem que estar aberto a esses novos sabores e a essas novas texturas, por que não? Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado um pouquinho dessa minha história. Só para completar, depois de quantos anos? 4 anos de Instagram, o Instagram já bombando. Hoje nós passamos dos 500 mil seguidores no Instagram. O Facebook tem quase 80 mil seguidores, que eu nem olho muito. E depois de muitos anos, a gente resolveu criar este canal maravilhoso do YouTube, Viver Sem Trigo, que já tem 1 ano de canal, mais de 200 mil inscritos. E a gente não vai parar por aqui, não. A gente vai muito mais longe, pode esperar. Então
era isso. Eu espero que vocês tenham gostado um pouquinho da minha história. E se vocês gostaram, espalha pra todo mundo, compartilha esse vídeo com os amigos, deixa aqui o seu like, ativa as notificações no sininho e se inscreve no nosso canal. A gente se vê numa próxima dica, numa próxima receita ou quando eu tiver a fim de vir aqui conversar com vocês. Tô cansada. Ai, tem que ir buscar as crianças. Para, Fefo. Tô cansada. Vou tirar a dele.